E aí, pessoas, oitavo ano, beleza? Começando as provas, vamos mais uma vez revisar os assuntos. Quais são mesmo? Primeiro, o iluminismo, e depois a independência e também a expansão dos Estados Unidos. Vamos bem rapidinho para que você tenha uma revisão bem de bolso dessa vez, bem pequena, ok? Primeira coisa sobre o iluminismo, não se esqueça, eles pregavam a razão, eles pregavam a liberdade. Quando na época o que reinava era o absolutismo, os reis tinham poderes quase que absolutos sobre o povo. E o clero e a nobreza exploravam a plebe. Não se esqueça disso. Então surgiu filósofos iluministas que pregavam essa liberdade através da razão. Não se esqueça disso. As principais ideias deles, primeiramente, né, a liberdade em todas as esferas. Liberdade de expressão, de religião, de imprensa. Liberdade também econômica, muito importante falar disso. Não se esqueça não, beleza? Principais filósofos. Vimos sobre Locke, que era o pai do liberalismo político. Vimos também sobre o Voltaire, o cara mais crítico da igreja, o que mais falou acerca da liberdade. E também o nosso querido Montesquieu. Irá cair pelo menos umas duas questões na prova sobre a principal ideia do Montesquieu, que você se lembra, era o qual? Ele pensava para que se acabasse com o absolutismo, para que se acabasse com essa concentração de poder nas mãos de uma pessoa só, que na época era o rei, era preciso dividir o poder em três partes diferentes. Lembra? A divisão dos três poderes em executivo, legislativo e judiciário, para que então grupos diferentes tivessem uma parte do poder e não todo ele. E aí um equilibraria com o outro. O poder iria se equilibrar melhor, ok? Também falamos sobre o Rousseau, que foi um cara muito importante, falou acerca da desigualdade social e contra a propriedade privada, certo? Vai também cair na prova a seguinte questão: que classe social mais aprovou, mais adorou, caiu como uma luva nas mãos dessa classe? A ideia iluminista, sim. A burguesia, que queria mais liberdade econômica e viu então nessa possibilidade que o iluminismo dava de mais liberdade, ter mais lucros e ter mais participação no poder, ok? Sobre a liberdade econômica, não se esqueça, o grande pai, o que primeiro falou sobre isso foi o Adam Smith. Ele falava que a economia tinha que dar por si só. E sobre isso tem aquele lema, laissez-faire, laissez-passer. Deixai fazer, deixai passar. Era o lema dos fisiocratas. O que eles pensavam? Deixai fazer, deixai passar o quê? Mercadorias. Sem muitos impostos, sem barreiras, sem um rei para controlar esse comércio. Era, na verdade, uma ideia a favor da liberdade econômica, ok? Fisiocratas, lema laissez-faire, laissez-passer, liberdade econômica, deixai fazer, deixai passar as mercadorias, certo? Ok, então, vamos para a independência dos Estados Unidos. A primeira coisa que você tem que se lembrar é que os colonos que vinham da Inglaterra para as 13 colônias eram principalmente pessoas que buscavam a sua liberdade, pessoas que eram perseguidas pela sua religião, pelas suas ideias políticas e também algumas pessoas que não possuíam terras. E lá conseguiram ter a sua liberdade, até porque a Inglaterra praticava uma tal de negligência salutar. Lembra? Os colonos tinham uma liberdade maior, tinham uma autonomia em relação à metrópole, que era a Inglaterra. A Inglaterra não se preocupava muito em colonizar e explorar e sugar as riquezas norte-americanas. Então deixou eles livres. Eles se auto-organizavam, se governavam e faziam comércio até sem o pacto colonial, certo? Só que uma história mudou toda essa parada. O que foi? A Guerra dos 7 Anos entre França e Inglaterra. A Inglaterra venceu, mas ficou com muitos prejuízos. E para que ela conseguisse se recuperar, o que ela fez mesmo? Ela resolveu se recuperar às custas dos colonos,
norte-americanos. Lembra? Eles vão começar a aumentar impostos. Lei do selo, lei do chá, vários impostos que irão sugar o comércio e a economia norte-americana. Haverá grandes revoltas e é por causa disso que os colonos resolveram lutar pela sua independência. Então, se na prova cair a seguinte pergunta: qual a relação entre o aumento de impostos da coroa inglesa em relação às colônias e a independência dos Estados Unidos? Não se esqueça, com o aumento de impostos da Inglaterra aos Estados Unidos, na época as 13 colônias, os colonos resolveram então lutar pela sua independência, se revoltaram e resolveram lutar pela sua liberdade, pela sua independência. Não se esqueça que a ideia iluminista entrou bem na cabeça deles e lutaram por essa liberdade. Ok? Beleza, então, pessoal. Eles conseguiram a independência e conseguiram, então, ficar totalmente livres da Inglaterra. Mas alguns fatos aconteceram depois. Primeiro, a marcha para o oeste, aquele processo de expansão em que os norte-americanos conquistaram as terras a oeste, terras que muitas delas pertenciam aos índios ou a outros países. O que eles fizeram? Eles ocuparam as terras, eles tomaram as terras dos índios pelas guerras e até mesmo compraram territórios de outros países até conseguir alcançar o outro lado do continente. Ou seja, os Estados Unidos se expandiram desde o Oceano Atlântico até o Oceano Pacífico. Essa foi a marcha para o oeste. E não se esqueça que a principal ideia que fez com que eles se empenhassem nessa marcha foi o Destino Manifesto. Aquela ideia que pensavam eles serem escolhidos por Deus para conquistarem essas terras que ficavam ao oeste, e que levasse então a cultura, a civilização, a luz da verdade, da religião, aquelas pobres pessoas que morriam em trevas, os índios. Era só uma desculpa, claro, né? No fim das contas, para conquistar aquelas terras. E para acabar, não se esqueça que falamos sobre a guerra civil entre o norte e o sul dos Estados Unidos. O norte, que era mais industrializado, ela foi colonizada por meio do povoamento e ela tinha algumas diferenças em relação ao sul, que sempre foi uma área de exploração e era mais atrasada, era agrária. Lembra? Duas coisinhas que eles queriam aí, que um queria e o outro não. Primeira coisa, o trabalho escravo. O norte, que tinha mais indústria, queria o trabalho livre. Já o sul, que tinha mais terras, era agricultura, eles queriam trabalho escravo. O norte queria que o seu país tivesse altas taxas alfandegárias para proteger os seus produtos e impedir que os norte-americanos comprassem de outros países e que comprassem os seus próprios. Já o sul não, eles não tinham indústrias, queriam comprar de outros países e por isso pensavam em ter baixas tarifas. Uma guerra se travou e afinal o norte venceu. Pessoal, dá uma olhadinha nos livros, dá uma olhadinha no caderno e estuda pra caramba, tá? Qualquer coisa, estamos aí, beleza? Abraço, tchau!